Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, um novo dia surge para todos nós. Uma manhã radiante de oportunidades redentoras. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir a sua presença em nossas vidas, manifestada no seu Evangelho de amor, manifestada na presença dos seus mensageiros. Queremos te encontrar, Senhor, em todos aqueles que nos cruzarem o caminho, em todos aqueles que vierem à nossa existência, que se achegarem a nós, que cruzarem o nosso caminho, que sejam esses irmãos em humanidade, estímulos redentores a vivermos o seu Evangelho. Assim, Mestre amado, com extremada gratidão pela vossa presença em nossas vidas, agradecemos aos Espíritos amorosos e benevolentes, responsáveis por este Evangelho, que vieram ter conosco uma vez mais, amparando a nossa pequenez, sustentando as nossas imensas dificuldades em vibrações de paz e de conforto íntimo. Assim, Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos amigos espirituais que aqui se encontram, iniciamos as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. E o item que nós estamos agora é o esquecimento do passado. Entraremos hoje nesse item, que é de grande reflexão para todos nós. E gostaríamos de ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O esquecimento do passado é uma lei, dentro da lei da reencarnação. Ela começa a acontecer num período que antecede a nossa reencarnação. À medida em que vai se aproximando o momento reencarnatório, vai havendo um distanciamento dos fatos marcantes da nossa memória. E elas ficam ali aquietadas temporariamente. Então, esse período que antecede a nossa reencarnação é um período em que o espírito, estando no mundo espiritual, em traumas, em tormentos, em transtornos graves, em conflitos existenciais,
suplicamos a oportunidade de uma nova reencarnação, porque não conseguiríamos mais conviver com as tramas do nosso campo mental. E por misericórdia divina, elas ficam aquietadas. E nós ficamos um bom período sem os tormentos. Isso é a misericórdia da justiça divina. Ficamos um período que antecede a reencarnação e depois a primeira infância. Na primeira infância, nós ficamos ali acolhidos pelos nossos familiares e distanciados da dor moral que trazíamos, para que tivéssemos um novo recomeço e pudéssemos fazer diferente desta vez a tal ponto de não mais estarmos atormentados pelas nossas questões, não é? Então, esse item do esquecimento do passado, nós vamos ter a complementação de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, Esquecimento e Reencarnação. Nós vamos dizer assim, antes de entrar no comentário de Emmanuel, para ficar bem claro, e nesses dias todos que estivermos tratando sobre passado, nós estaremos falando sobre isso que eu vou comentar agora. A nossa memória é um arcabouço de experiências desde que o princípio inteligente se associou à matéria elementar primitiva. Esta história do espírito está na sua constituição energética. Então, o perispírito é a representação viva da memória milenar do espírito. Mas nós não temos acesso a essa totalidade porque isso nos perturbaria. Nós não temos acesso porque é uma lei e ninguém transgride a lei nesse fato. Mas existe no planejamento reencarnatório uma parcela dessa memória, uma faceta dessa memória, que é aquela que eu vim desenvolver nesta reencarnação. A esta faceta chamamos anterioridade, que é marcado por alguns fatos, por alguns personagens, por alguns acontecimentos do meu passado, que eu já estou em condições de me ajustar com a lei. Isso é outro ato da misericórdia e da justiça divina. Porque nenhum planejamento é acima da nossa capacidade de realizar, nenhum. Então, se esses fatos estão superficializados na minha memória, embora eu não tenha recordações, eu tenha evidências. Tão nítidas, tão nítidas, tão nítidas, que hoje para nós que estudamos o ser espiritual, nós somos capazes de delinear, traço a traço, o que é que eu trouxe do passado e o que é que eu adquiri no presente. Porque são evidências, são predisposições, são tendências, são hábitos, são gostos, são vocações. Enfim, a nossa experiência, que está aflorada nessa anterioridade, ela é super explícita, né? Basta que tenhamos olhos de ver. Por isso que chama o véu do esquecimento. Não é a muralha do esquecimento, não é a barreira do esquecimento. O véu é tênue. O véu dá para se perceber nuances através dos véus. Então, acomoda aquela dor, tampona e recomeçamos nessa nova existência a criar uma outra história com outros valores, com outras experiências evolutivas, né? Então, olha que importante nós entendermos o que é a anterioridade. Eu falo com as crianças assim e vou compartilhar com vocês, pensando que a memória total seja uma tangerina com vários gominhos. A anterioridade é um gominho da tangerina, que foi destacado da tangerina e que está no meu campo de percepção. É isso que eu vim trabalhar.
esses fatos, com essas pessoas do meu passado, é essa emoção que eu vim desconstruir, é esse sentimento que eu vim realizar, são esses valores que eu vim expandir. É essa faceta. E essa faceta da anterioridade, ela engloba várias reencarnações, cujos fatos se repetiram, onde eu transgredi as leis em sucessivas reencarnações. Então, vamos chamar de fieira reencarnatória, que está na nossa anterioridade ali. Isso é um espetáculo da lei de Deus. Porque numa existência, se tivermos uma existência de certo êxito, nós ajustamos 10, 15 encarnações da nossa anterioridade. Porque o fato é o mesmo, a tendência é a mesma. Se eu saneio, eu estou liberado daquela má inclinação, daquele tormento que eu arrasto. Então, Emmanuel diz assim: examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Né? Nós vamos reaprender e estamos com um corpo físico virgem de experiências. Né? Então, nós estamos bem receptivos ao processo educativo que vamos receber. Estamos abertos à ambientação reencarnatória, onde vamos desenvolver o nosso roteiro de vida. Então, encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona o que Emmanuel chama de hipnose natural, como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Há espíritos que, num grau muito superlativo de transtornos, eles ficam como que numa hipnose por um tempo muito grande, um estado letárgico para aplacar a sua dor, né? E que dorme nessa pesada letargia até que a mãe o acolha. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Há espíritos que ficam superlúcidos até o momento da concepção. E só no momento da concepção que eles ficam nesse período letárgico, nesse período de aquietação da mente, né? Quanto mais lúcido o espírito, menos ele precisa desse prolongado sono letárgico para preparar a sua nova reencarnação. Então, em ambos os casos, há prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica. O Emmanuel sempre diz que a primeira infância se completa aos 7 anos e é o período de adaptação do espírito à Terra. Assim como a gente desencarna, nós passamos uns anos também de adaptação à nova situação. Não é assim, eu desencarno aqui, já pulo ali, já vou viver. Para alguns espíritos muito lúcidos é assim. Para a grande maioria de nós ainda temos uma adaptação, né, a essa realidade da vida. Então, hoje nós podemos dizer que a primeira infância praticamente termina aos 5 anos, que agora a vida pré-escolar começa aos 5 ou 6 anos. Há uma precocidade porque os espíritos estão mais adiantados, estão mais vivos, estão mais buscando o que eles vieram buscar na Terra. Então, está havendo uma precocidade na infância, uma precocidade na puberdade. Isso significa avanço, isso significa um certo progresso do espírito, né? Então, quando a criança começa as atividades cognitivas da escola, isso ajuda a aplacar o passado, porque ela fica ligada
no conhecimento, na alfabetização. Isso tudo são recursos de Deus para que nós entremos suavemente na encarnação. Mesmo que as duras provas tenham sido na nossa infância, perda de pais na infância, traumas na infância, abandonos na infância, miserabilidade na infância, doenças congênitas na infância, que já é a nossa anterioridade se manifestando, mesmo assim há um momento de tréguas. Então, nós vamos continuar progressivamente esse tema, só estamos fazendo hoje uma breve introdução, porque é um tema bastante relevante para nós conhecermos o que nós trouxemos do passado, já que estamos falando das causas anteriores das nossas aflições. Nós estamos abrindo esse tema que é espetacular, que os espíritos superiores determinaram junto com Jesus que deveria compor esta obra Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado, certamente ele é cada vez mais profundo quanto mais atrasado espiritualmente é o espírito. Porque, obviamente, que os espíritos elevados, não há motivo nenhum, não há necessidade nenhuma desse esquecimento. Porque no momento evolutivo que nós nos encontramos, lembrarmos do passado é muito mais perturbador do que algo que possa nos auxiliar. E conforme nós vamos avançando, esse esquecimento do passado vai ficando desnecessário. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, no estado evolutivo que nós nos encontramos, sabemos que o nosso passado não é revelado de pronto. E muitas vezes nós vamos ao mundo espiritual e não temos nenhum acesso ao passado e retornamos. Porque esse passado é tão comprometedor que muito mais vai nos prejudicar do que auxiliar. E Deus tem as suas leis justas e misericordiosas. Então é muito importante nós entendermos como princípio isso. Muitos de nós, como mostram os livros, principalmente de André Luiz, chegam ao mundo espiritual e quer logo saber. Mas isso é para poucos. Porque a nossa situação, na maior parte das vezes, nós não temos equilíbrio para lidar com situações normais do dia a dia. Nós nos enchemos de raiva, de ira, de depressão, de angústia. Nós ficamos tomados por ansiedades que muitas vezes nem medicamento controla, com as coisas que estão acontecendo aqui e agora, que estão sobre um controle relativamente bem estabelecido. Nós não temos equilíbrio para isso. O que dirá acessar um passado de transgressões? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a rever é assim: o que eu sei do meu passado? Graças a Deus, nada. Eu não sei nada, graças a Deus. Né? Deus foi
misericordioso comigo. Não sei absolutamente nada. Graças a Deus nunca ninguém me falou nada. E eu também não me lembro de nada. É uma bênção. A bênção do esquecimento. É lógico que, como a Célia colocou, nós estamos apenas abrindo o tema. Porque muitas vezes nós queremos saber que rainha eu fui, que princesa eu fui, né? Se a pessoa está lá no exército, ela quer saber se ela não foi, se aquele espírito não foi Napoleão, né? Se a pessoa está na ciência, quer saber se não foi Pasteur, Lavoisier, Einstein. Se a pessoa está no mundo da literatura, será que não foi Camões? Será que não foi Shakespeare? Se a pessoa está no mundo da indústria, ele quer saber, será que eu não fui Ford? Né? Henry Ford, será que eu não fui? Né? Se a pessoa está no mundo... enfim, e aí vai. Setores humanos são milhares. A gente quer saber, se não fomos o rei, quem sabe o amigo do rei. Então, nós temos interesses infantis sobre posições, sobre situações altamente passageiras e que, para o espírito em si, significa muito pouco. Porque a posição que nós estamos ocupando agora, ela tem uma única finalidade. A finalidade de acrescentar ao espírito que somos valores, ampliar a nossa inteligência, etc, etc. É óbvio, né, que quando, por exemplo, Emmanuel começou a trazer as obras através do Chico, há 2000 anos, 50 anos depois, e outras obras, Ave Cristo, o próprio Chico, foi revelando para pessoas mais próximas quem elas tinham sido naquelas personalidades. E obviamente que o Chico não falou, olha, você foi Lívia, você foi Célia, aqueles espíritos que foram realmente expressões de bondade, de evangelho, esses não estavam ali, né, naquela comunidade. Ele foi revelando para que aqueles espíritos pudessem saber que desde a época do Cristo estavam ali pelejando e até agora nada. Era nesse sentido que Chico foi revelando que aquela comunidade de espíritos estavam seguindo juntos, não só há 2000 anos, mas a grande maioria deles veio de outras esferas e continuavam na mesma toada, se perdendo a cada existência, com questões de vaidade, de orgulho, disso, daquilo, e tendo novas oportunidades e redentoras possibilidades e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Então, era no sentido de acordar para uma responsabilidade superior, frente ao espírito que eles eram. Mas não no sentido de dizer que tinha uma possibilidade, né, de se destacar porque tenham sido isso ou aquilo, essa pessoa, aquela criatura. Então, o véu do esquecimento, e a gente vai falar aqui bastante sobre isso, ele, como a Célia colocou, é só um véu. E algo extremamente importante que o Evangelho nos traz, porque o Evangelho ele é consolador. O Evangelho é algo que realmente nos remete ao profundo entendimento de nós mesmos. Então ele diz assim: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Véu nenhum
que é lançado sobre o nosso passado impede que seja projetado aqui e agora as nossas experiências, as nossas vivências positivas. É claro que também não impede as negativas, mas ele começa a falar das positivas. Nós estamos aqui e quando nós pensamos no passado, e a doutrina espírita nos esclarece muito sobre isso, como nós não retrogredimos, como nós não andamos para trás, quem eu fui na última existência foi uma personalidade pior ou igual a essa. Eu não fui nada melhor, porque isso é impossível, né? Quem eu fui? Nada melhor, muito melhor do que eu sou agora. E nem tanto pior, né? Porque a gente não anda para trás. Por isso que esse item é tão importante para nós analisarmos juntos. Os espíritos superiores estão dizendo que nós devemos considerar, sim, a questão do passado. Devemos entender esse esquecimento do passado. Mas que o passado não deve reger a nossa vida atual. Porque aquilo que é um processo natural, que é fruto das nossas aquisições no bem, naturalmente, essas aquisições, elas estão presentes nas nossas habilidades. Elas estão presentes na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de atuar. Não é necessário, de maneira nenhuma, que nós fiquemos olhando, escafunchando, nada, absolutamente não. Porque, por exemplo, nós sabemos que um músico, por exemplo, brilhante numa determinada existência, ele pode vir com essa característica relativamente abafada. Porque nesta existência ele vai se desenvolver em outro campo. Mas, quando nós desenvolvemos a musicalidade, quando nós abrimos o nosso campo para entender o que significa, por exemplo, a música, há um aprimoramento cerebral. Porque um cérebro que entende música, que compreende essa linguagem, ele é mais inteligente, sem nenhuma sombra de dúvida, do que um cérebro que não sabe nada sobre isso. Ele apreendeu um aspecto da inteligência que o outro, que não se interessa por isso, que não conhece nada, ainda não chegou lá. Assim como alguém que se interessa por matemática, ele é mais inteligente do que aquele que não sabe nada sobre isso, sobre esse aspecto, porque as inteligências são múltiplas. Agora, um espírito que sabe tudo sobre matemática, sobre tudo sobre música, sobre tudo em relação à arte, em relação à literatura, em relação ao evangelho, ele é mais inteligente que todos os outros. Porque para cada uma dessas coisas, a inteligência se aprimora. Então, se um músico, numa determinada existência, que foi primoroso nesse segmento da arte, nesta existência veio tamponado para desenvolver-se mais no campo da literatura, por exemplo, aquele aspecto da sua inteligência que compõe o ambiente musical, ele não desapareceu. Aquele raciocínio inteligente da música está lá. Ele pode não ter vindo
com tanta habilidade com as mãos, uma mão muito pequena, uma mão muito grande, uma mão desconjuntada, então não toca bem. Então houve ali alguma coisa que ele mesmo colocou para poder seguir em outras áreas. Aquela falta de habilidade por algum tempo numa existência não impede, de maneira nenhuma, que aquela condição mental que ele estruturou se manifeste e o auxilie em outras áreas. Então, esse esquecimento do passado, como o Evangelho diz, é um véu. É só um véu. Agora, como ele é estruturado por Deus, se o véu não tivesse função, ele não existiria. Que véu é esse? É um véu que impede que nós vejamos aquilo que não nos interessa, que não vai contribuir com nada. É esse o véu. Porque aquilo que é necessário para atuar aqui e agora e trazer um aprimoramento aos nossos espíritos, isso vaza pelo véu. Tanto o que é bom, tanto o que é ruim. O que é ruim vaza porque veio ser transformado. E o que é bom vaza porque nós necessitamos como recurso para a transformação daquilo que viemos nos ajustar e para a ampliação daquilo que viemos construir em nós. Então, nós vamos ampliando bastante esse entendimento para que a gente não saia por aí querendo saber quem eu fui mesmo. Vai lá na cartomante, vai lá no espírito X, no espírito Y e fica perguntando, né? E uma curiosidade que não passa, alicerçado em quê? No orgulho, na vaidade, na prepotência, né? Naquilo que ainda continua existindo dentro de nós. E com isso a gente vai refletindo. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, glorioso dia para todos nós, que nos encontramos na Terra com infinitas oportunidades de construir a nós mesmos, iluminarmos como espírito, vivendo as lições memoráveis de Jesus. Nesta hora abençoada, rogamos ao nosso Mestre amado que verta seu olhar doce e misericordioso sobre nós, que lance no campo da nossa alma suas luzes, o seu amor, e com isso, Senhor, possamos nos fortalecer, nos sentirmos animados em espírito, fortalecidos para viver as lutas do dia de hoje, sem pensar, Senhor, nos desafios de amanhã, como o Senhor nos ensinou, que é necessário aprender a viver a cada dia. Envolve-nos com o passe espiritual e fortalece-nos o ânimo, Senhor. Fluidifica a nossa água, para que ao sorvê-la possamos nos fortalecer, nos tornarmos mais saudáveis.
que nesta hora abençoada do dia, nossos amigos espirituais possam nesse instante envolver nossos irmãos que se encontram hospitalizados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Envolve, Jesus, aqueles irmãos nas enfermarias, necessitados de amparo e de socorro. Derrama sobre eles paz e esperança, bom ânimo. Envolve, Jesus, nossos irmãos que se encontram nos lares, em processo de recuperação. Que nós possamos estender as nossas mãos sobre todos eles e envolvê-los com nosso amor. Rogamos nesta hora, Jesus, pelo Brasil, por esta pátria amada, que Ismael, com suas mãos luminosas, possa abençoar cada brasileiro, onde quer que nós nos encontremos, para que nós possamos cumprir com as tarefas simples e humildes que viemos realizar na terra, para que esta pátria alcance seu destino espiritual, para que seja a pátria do Evangelho. Eis aqui, Senhor, seus mínimos discípulos. Oferece-nos o trabalho de cada dia e que sejamos espíritos sérios, compenetrados nos deveres que nos cabem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.